Olá, você tem medo de perder o seu emprego? Você conhece alguém que perdeu o seu emprego nesses últimos meses? Se a sua resposta foi sim para alguma dessas duas questões, eu acho que você vai ter interesse em ficar comigo nesse vídeo até o final. O meu nome é Guilherme Ramalho Arduini, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo no campus Hortolândia e esse vídeo faz parte de um projeto de estudo sobre o trabalho e vai falar especificamente sobre a crise do desemprego que nós passamos atualmente no Brasil. Lembrando que esse vídeo foi gravado em agosto de 2020. A gente vai tentar então mostrar um pouco sobre os números do desemprego, vai falar sobre as medidas que foram tomadas para tentar enfrentar o desemprego e vai discutir no final se essas duas coisas se casam, tá bom? A gente começa então falando sobre os números do desemprego. Lembrando então novamente, eu estou falando de agosto de 2020 e vou voltar para o começo da pandemia do Covid-19, eu estou falando aí por volta de metade de março. De metade de março até agora, nós tivemos 8 milhões de postos de trabalho fechados. Isso significa que no Brasil hoje a gente tem mais ou menos 80 milhões de pessoas com trabalho, com emprego. Isso não significa necessariamente que elas estejam recebendo salário, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas além desses 80 milhões, a gente também tem 40 milhões que não têm emprego. Desses 40 milhões, a gente precisa separar. De um lado, 28 milhões que gostariam de ter emprego, procuram emprego e não conseguem. E do outro lado, outros 12 milhões de pessoas que já desistiram de procurar, seja porque elas tentaram muito e não conseguiram, seja porque, sei lá, elas são do grupo de risco e não querem pegar a Covid-19, seja porque estão recebendo o auxílio emergencial e estão contentes com isso. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque esses 12 milhões não aparecem na taxa de desemprego, eles não estão procurando emprego. Então, quando a gente fala, como vocês veem aqui do lado, num índice de desemprego da ordem de 13%, que já é bastante, a gente ainda não está considerando que parte desses 12 milhões que não estão procurando emprego hoje vão passar a procurar em algum momento, quando a Covid-19 acabar ou quando a grana do auxílio também acabar. Além disso, como esse índice de 8 milhões de postos de trabalho fechados, esse índice provavelmente vai aumentar nas próximas semanas, então significa que a gente está falando de um índice que já é alto, 13%, e que provavelmente vai aumentar nas próximas semanas. Qual que é a solução para isso? Bom, a gente tem alguns anúncios feitos pelo governo federal e a gente vai discutir um pouco sobre quais foram esses anúncios. Em primeiro lugar, eu preciso explicar para você que eles foram feitos através de medidas provisórias, como a 927, sobre a qual a gente vai começar a falar. Uma medida provisória, como o próprio nome indica, ele tem um prazo de validade. Nesse caso, a gente tem que se atentar a dois prazos. O primeiro deles é que essa medida, como ela é tomada exclusivamente por vontade da Presidência da República, se ela não for votada pelo Congresso, ela perde a validade depois de 120 dias. Não é que o Congresso precisa rejeitar, basta que ele não aprecie, que ele não faça a votação até o final, no processo. Outra coisa, um outro prazo importante é o seguinte: a medida, a MP 927, como as outras que a gente vai discutir, elas são para enfrentar um estado de calamidade pública. Isso é uma situação legal que foi decretada no dia 20 de março, pouco antes da MP 927, e tem um prazo para valer. Esse prazo termina no dia 31 de dezembro de 2020. Então significa que até lá a gente vai achar a cura para o Covid? Provavelmente não. Mas significa que tudo que for estabelecido por uma MP para enfrentar o estado de calamidade pública só tem validade enquanto o estado de calamidade pública estiver vigente, tá bom? Essas duas coisas são importantes para a gente entender as MPs. No caso da 927, o que ela alterou? Bom, a primeira coisa é que com a Covid-19 muita gente passou a trabalhar em casa. E como é que essas relações de trabalho em casa ficam estabelecidas? Bom, pela MP 927, quem determina isso é um acordo entre patrões e empregados. Agora pensa bem, você como empregado, você está vendo aí um monte de gente perdendo emprego. Você tem condição de falar não para o seu empregador?
É lógico que não tem condição, né? Então, na prática, o que ficou é que os empregadores determinaram o que eles queriam que os empregados fizessem no trabalho à distância. Outra coisa que também ficou exclusivamente na mão dos empregadores, na prática, foi determinar férias do funcionário e se ele ia receber ou não por essas férias. Porque, veja, antes da EMP, quando você saía de férias, você recebia um terço a mais. Esse terço a mais de salário deixou de ser pago se o empregador assim quisesse. Assim também como o FGTS. FGTS é uma coisa importante, significa, é uma sigla, né? Significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E é um valorzinho extra, não é muito grande, mas é depositado mensalmente numa conta que o empregado pode tirar se ele for demitido, sem justa causa, ou se ele for construir uma casa, por exemplo. Pois então, a MP, que foi determinada então em março de 2020, ela decretou que dali até julho, esse fundo de garantia de tempo por tempo de serviço não precisava ser pago. Então, os empregadores tiveram menos custos com os seus trabalhadores, né? A ideia é que isso permitisse que o emprego fosse mantido, tá? Então, outra medida drástica também é decretar férias coletivas. Se o empregador quiser, ele pode mandar todo mundo para casa de férias com 48 horas de antecedência, o que é um prazo bem curto. Bom, e aí, essa medida continua valendo? Na verdade, não. Como eu falei para vocês, uma medida provisória vale por 120 dias. Essa foi decretada em março e ela não foi aprovada até o final pelo Congresso. Então significa que em 20 de julho ela caducou, deixou de ser vigente. Bom, e aí como é que fica então? Alto lá. Quem fez acordo, lá entre aspas, né? Quem fez acordo com o seu empregador durante o período de vigência da MP, esse acordo continua valendo, conforme eu falei, até o fim do estado de calamidade pública em 31 de dezembro. Quem não fez acordo, volta para as regras antigas da CLT. Essa não foi a única medida que o governo tomou, tá bom? Também teve uma outra medida chamada MP 936. E essa foi sim aprovada pelo Congresso. Então ela continua vigente hoje e ela vai continuar vigente até o fim do estado de calamidade pública. O que ela determinou basicamente? Duas coisas. A primeira delas é a possibilidade de corte tanto na jornada de trabalho como no salário dos empregados. Então, em até 70%, mais de 2/3, o empregador podia chegar para você e falar, pode, né, ainda chegar para você e falar, olha, você vai trabalhar menos horas por dia porque eu vou te pagar menos salário. E aí o empregado faz o quê? Ele está recebendo menos, ele vai passar fome, ele vai fazer o quê? Bom, depende. Em alguns casos, o governo federal ofereceu uma compensação. Não é todo mundo que tem direito, tem umas regrinhas aí meio complicadas, quanto ganha, qual foi o corte, quanto ganharia se você estivesse recebendo seguro-desemprego, não vou entrar nesses detalhes. E muito provavelmente, mesmo se houver uma complementação do governo federal, não vai chegar ao que era o seu salário antes, tá? Além desse corte, também teve uma segunda medida que foi a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão de contrato de trabalho é algo mais grave. Significa que o empregado não está demitido, mas significa também que ele não vai receber salário. O conjunto dessas duas medidas foi pensado nessa expectativa de que, se o patrão tivesse mais incentivos para manter o empregado, ele não demitiria os seus trabalhadores. E aí, conforme o número que a gente acabou de ver, essa perspectiva ela não foi bem o que aconteceu, não é mesmo? Assim como também não funcionou uma outra medida que não tinha sido tomada pelo Covid, na verdade ela é de alguns meses antes, ela é de novembro de 2019, mas ela seguia essa mesma lógica e ela acabou tendo o mesmo fim que as outras medidas. Tá? O que eu estou falando é a respeito do programa Verde e Amarelo, é um programa criado pelo governo federal para incentivar jovens entre 18 e 29 anos que tivessem um salário aí no topo, no máximo até R$ 1.500, para serem empregados, né? E em troca disso, os patrões recebiam alguns incentivos. Quais são as medidas que ele propunha? Ele propunha, por exemplo, pagar menos impostos, os patrões pagavam menos impostos. Com isso, teve que se criar um outro imposto em cima dos desempregados. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram.
a pessoa já não recebia salário, estava recebendo auxílio-desemprego e ainda por cima teve que pagar imposto, tá? Outra medida, o FGTS também foi reduzido nos trabalhadores encaixados aí nesse programa verde e amarelo. E por fim, uma coisa que não tem nada a ver com a empregabilidade do jovem, mas que foi tomada dentro desse programa, que é diminuir a compensação, o salário para quem trabalha de domingo. Geralmente quem trabalha de domingo recebe um adicional por isso, que pode chegar até o dobro do salário. Isso foi cortado pelo programa, tá? E aí, veja, deu resultado? Foi bem sucedido? Então, assim como as outras medidas, não foi. Não foi porque a estimativa, né, era de se criar 1,8 milhão de empregos. E o que foi criado foi só 13 mil. 13 mil, gente, não dá nem 10% do que era a expectativa. Então, por aí vocês veem que existe um problema na lógica dessas medidas, né? E é com isso que eu queria fechar o vídeo de hoje, pensando o seguinte: quando a gente fala em conclusão, se é que é possível tomar alguma conclusão, a gente ainda está no meio do furacão, né? Será que quando a gente incentiva exclusivamente os patrões, né, pensando que se o patrão pagar menos pelo seu empregado, isso significa que ele vai contratar mais pessoas? Será que é assim mesmo? Né? Ou será que as medidas que foram propostas, né, não surtiram o efeito necessário porque a lógica delas tem um equívoco desde o início, né? Que quando você quer mais emprego, você precisa pensar no trabalhador junto com o patrão. E na verdade você precisa garantir que aquilo que você passar de incentivo para o patrão seja transferido para o trabalhador. Por exemplo, mantendo o salário e não suspendendo o salário. Por exemplo, garantindo formação para esse empregado, para que ele possa ter mais alternativas caso ele venha perder o emprego. Bom, eu agradeço a atenção de vocês até aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixo as referências aqui do lado, são 2 artigos de jornal, vocês podem ver o link, e o link também está disponível na descrição desse vídeo. Gente, um grande abraço para vocês e cuidem-se, tá bom?